Ah, então tá. Então nós vamos corrigir essa página 54 aí. Podem já abrir na página 54. Dá um toque lá no grupo para os seus colegas para entrarem aí na aula, pessoal, porque tem um pessoalzinho que não anda assistindo a aula. E aí complica. Dá um toque lá que eu estou pedindo para eles entrarem lá. Deixa eu procurar aqui no positivo 1, apostila. Vamos lá. Apostilinha de matemática. Aqui, deixa eu ver. Lá na página 54. Vamos lá na página 54. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Página 54. É só um instante. Aqui, as atividades, né? Vou fazer aqui a minha chamadinha. Deixa eu ver se já estou gravando. Tá gravando. Então, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Giovana Vargas. Boa tarde, Gustavo Kobayashi. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Pedro Henrique. Tudo bem com vocês? Presumo que sim, né? Então tá aí, atividades, né, da página 54. Aqui, não, com relação ao quadrado, nós respondemos essas perguntas, né? Sim, sim. Aí ficaram essas atividades aqui. Confere? É isso. Então vamos lá. Exercício 1. Observe na malha quadriculada os paralelogramos A, B, C, D, E e F. Então tá aqui os nossos paralelogramos, né, na malha quadriculada. E ele pede, né? Escreva quais deles são retângulos. Então, os nossos retângulos são os paralelogramos A, B, D e F. Tá aí, retângulos. Eles têm sempre dois pares de lados que são paralelos entre si, né? E eles têm os seus quatro ângulos internos congruentes em 90 graus. Quem são os losangos? São aqueles paralelogramos que terão dois pares de lados paralelos entre si e terão, né, dois pares de ângulos que são congruentes entre si. Então são aí A, C, F, aliás, A, C, E e F. Está aqui o vermelhinho, né? A, o verdinho aqui o C, o roxinho aqui e aqui o quadrado que nós sabemos que também é um losango, F. Quais são os paralelogramos especiais que são determinados aí como quadrados? Os quadrados serão paralelogramos que têm dois pares de lados paralelos entre si e de mesmas dimensões, e os quatro ângulos congruentes entre si de mesmas dimensões, ângulos retos de 90 graus. Portanto, o nosso amiguinho A e o nosso amiguinho F. Tudo bem, turma? Sim. Vamos para o exercício 2, né? Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Item A. Em qualquer retângulo, as diagonais são congruentes? Verdade, qualquer retângulo, as suas diagonais, seus pares, né, de diagonais, vão ter as mesmas dimensões, serão congruentes. Item B.
Em qualquer losango, as diagonais são congruentes? Mentira. Vejam aqui um losango, por exemplo, né? Esse losango E. Veja que uma das diagonais dele é maior do que a diagonal, né, do outro lado aqui. Então, não é qualquer losango, né, que as diagonais serão congruentes. Item C. Em um quadrado, as diagonais são congruentes? Verdade. As duas diagonais lá num quadrado têm a mesma dimensão, são congruentes. Item D. Em qualquer retângulo, as diagonais são perpendiculares entre si? Não, vejam só, não é em qualquer retângulo que isso vai acontecer, das diagonais serem perpendiculares. Eu posso ter, né, uma outra situação, né, de um retângulo, vamos ver aqui em cima. Deixa eu ver um deles aqui. Então, eu posso ter aqui um retângulo onde elas não serão perpendiculares. Esse caso aqui mesmo, do nosso retângulo B, né? O ângulo entre as duas diagonais, né? O ângulo formado entre as duas diagonais, no ponto onde elas se encontram, não vai ser um ângulo de 90 graus que garante essa condição de ser perpendicular. Vai ser, então, um ângulo que é diferente em 90 graus. Então, não serão sempre, né, perpendiculares entre si. No item E, em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares entre si? No caso dos losangos, sim. Se você traçar as perpendiculares em qualquer formato de losango, como este aqui, ou como este outro losango C, ou mesmo aqui, no nosso losango que é um quadrado também, o A, as perpendiculares vão formar entre si sempre um ângulo de 90 graus. Basta você observar aqui a sua malha quadriculada aqui, que as diagonais, né, vão formar ângulos de 90 graus entre si. No item F, em um quadrado, as diagonais são perpendiculares entre si? Verdade, são perpendiculares entre si. Você pode pegar este quadrado, né, que também é um losango, ele A, né? Veja que as diagonais deles são perpendiculares entre si. Formam um ângulo de 90 graus entre si. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. O exercício 3, ele mostra para nós aqui esse retângulo, né? Então, no retângulo ABCD, determine os valores de x e de y. Então, o valor de x é este ângulo que está aqui, e o valor de y é este outro ângulo. Veja que ele me deu aqui, ó, 120 graus de abertura neste ângulo aqui interno. Bom, se eu tenho 120 graus nesse ângulo interno, o ângulo suplementar, o que falta para 180, que é esse valor aqui que eu tenho representado por esse Zzinho aqui, né? Esse Z. E reparem também que o ângulo M, ele também tem 120 graus, porque ele é um ângulo oposto ao vértice. Ele é um ângulo oposto ao ponto de encontro entre as duas diagonais. Então, ele tem o mesmo valor, 120 graus, esse ângulo M. Então, notem também que se eu somar 120 desse primeiro ângulo com 120 do ângulo M, esse ângulo Z é fácil de descobrir o valor dele, porque ele tem o mesmo tamanho desse outro ângulo suplementar. E a soma de todos eles tem que dar 360 graus. Então, é fácil de você determinar quanto vale esse ângulo Z. E reparem também que o triângulo formado aqui, entre os pontos B, M e C, é um triângulo que tem dois lados iguais. Ele tem esses dois lados iguais. Se ele tem esses dois lados iguais, eu posso determinar que aqui, esse ângulo de baixo, também vale Y. Um triângulo que tem dois lados iguais, nós vimos lá que é um triângulo isósceles, né? Dois lados deles são iguais,
E, consequentemente, dois ângulos aqui da base dele também são iguais. Então, como é que eu posso fazer minha conta aqui? Primeiro, eu vou determinar quanto vale esse ângulo Z. Eu sei que para achar esse ângulo Z, basta eu subtrair de 180, porque ele é suplementar, o valor de 120. Então, o ângulo Z vai valer 180 menos 120, portanto, 60 graus. Vimos que esse triângulo BCM é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, né, os ângulos lá da base são congruentes. Esse ângulo Y que está aqui vai ser igual a esse outro ângulo que também terá um valor de Y. E sabemos também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu vou somar Y mais Y, que é o ângulo congruente, mais Z. Isso tem que dar 180 graus. Portanto, Y mais Y novamente, mais Z. Y e Y, porque é um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Eu vou, então, chegar na minha continha 2Y, vai ser igual a 2Y mais 60 graus, que é o valor do ângulo Z, dá 180. Passo 60 para o lado direito, subtraindo. 180 menos 60, 120. 2y é igual a 120. Isolo o y, passando o 2, que está multiplicando, dividindo o membro do lado direito. Então, 120 dividido por 2, y vai valer 60 graus. Muito bem. Falta descobrir quanto vale x. Se eu sei quanto vale y, e aqui eu tenho um retângulo, quer dizer que y é o ângulo complementar. O ângulo complementar é o que falta para 90 graus. Então, x mais y tem que dar 90 graus. Se eu sei que y vale 60, basta subtrair de 90, né? Então, x mais y tem que dar 90, y vale 60, x mais 60 graus vai ser igual a 90 graus. Passo 60 para o lado direito, subtrair 90 menos 60, x vai ser igual a 30 graus. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo? Sim. O exercício 4, deixa eu deixar um pouquinho ali para cima, para quem ainda não anotou. Ele diz o seguinte: em um retângulo, o ângulo formado por um dos lados e uma das diagonais mede 20 graus. Calcule os valores de x e y. Então, está aqui o nosso retângulo A, B, C, D. Ele disse que o ângulo formado por uma das diagonais com um dos lados mede aqui 20 graus. Quer que nós descobrimos, né? Vamos descobrir quanto é que vale y, esse ângulo, no ponto D, e quanto vale x. Muito bem. Nós já vamos observar aqui o seguinte, né? Que esse ângulo de 20 graus, que está se formando aqui, equivale ao mesmo ângulo de 20 graus aqui, no ponto C, que equivale a 20 graus aqui, no ponto A. E que também, né, vai equivaler aqui a esses 20 graus nesse ponto D. Esse é o primeiro passo. Reparem, então, que nesses dois triângulos que são formados também, o triângulo A, B e M é um triângulo isósceles. Tem dois lados congruentes e dois ângulos de base congruentes. Portanto, aqui, no ponto A, eu tenho 20 graus. Assim como o triângulo ADM, então esse triângulo A, D e M, também é isósceles. Seus dois lados são iguais, são congruentes, e esses ângulos também de base também serão iguais. Portanto, esse valor de y corresponde a esse mesmo valor de y. Olhando para o triângulo, né, formado aqui em 20 graus, o triângulo ABM, eu vejo se aqui, nessa base, tem um ângulo de 20, nesta outra também valerá 20. E eu sei que a soma desses ângulos internos, desse triângulo isósceles, é de 180 graus. Então, se eu somar 20
mais 20, mais esse ângulo, Z, vamos chamar de Z aqui, esse ângulo interno. A soma desses três ângulos tem que dar 120 graus. Com isso, eu descubro quanto vale Z. Veja, então, que se eu somar 20, mais o ângulo Z, tem que dar 180 graus. Isolando Z, passando 20 mais 20 para o outro lado, mudando o sinal, então eu vou subtrair de 40, né? Eu vou chegar no ângulo Z de 140 graus. Descobri quanto vale o ângulo Z. Agora, pessoal, uma vez que eu sei quanto vale o Z, como que eu vou descobrir o valor, né, de X? Vejam que, se eu somar o ângulo Z com o valor de X, eu tenho o ângulo suplementar. A soma desses dois ângulos, Z mais X, vai dar 180 graus. Então, para achar o valor de X, uma vez que eu conheço o Z, basta subtrair de 180. Então, X vai ser igual a 180 menos o valor do ângulo Z, que eu já descobri. 180 menos 140 graus, portanto, esse ângulo X vale 40 graus. Se eu descobrir quanto vale X, e aqui ele vale 40 graus, eu também sei que ele tem o mesmo valor com relação ao seu ângulo oposto. E se eu, né, observar que os ângulos internos, né, do retângulo aqui valem 90 graus, é uma outra forma de poder calcular. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu percebo que se eu somar 20 graus mais o valor do ângulo complementar a 90 graus, eu determino quanto vale o ângulo interno, né, desse triângulo isósceles, que é igual a este outro. Então, reparem que se eu somar 20 graus, que eu já sei que vale esse valor, esse lado aqui, né, esse ângulo, no ponto A, mais o valor do ângulo Y, que é igual, é congruente ao ângulo Y aqui no ponto D, a soma tem que ser de 90 graus, são ângulos complementares. Então, eu faço 20 graus, mais Y tem que dar 90 graus. Isolando o Y, passando o 20, mudando o sinal para negativo, 90 menos 20, Y vai valer 70 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim. Então, vamos lá para o exercício 5. A figura a seguir é um losango. Determine as medidas M e N indicadas. Então, vamos ver aqui esse losango, né? A, B, C, D. Eu tenho as duas diagonais desse losango. Eu tenho aqui esse ângulo M, que eu preciso descobrir quanto vale. E eu preciso descobrir quanto vale esse ângulo N. E eu vi aqui que esse outro ângulo vale M mais 35. Reparem, então, que neste ângulo que eu tenho, no ponto A, se este lado vale M, essa diagonal que parte do ponto A, essa diagonal vertical, divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. É como se fosse uma bissetriz. Dividir em dois ângulos congruentes, eles têm o mesmo valor. Então, se aqui em verdinho eu tenho uma medida de ângulo M, aqui desse outro lado também vai valer M. E percebam que eu formei aqui um triângulo, desse lado aqui, um triângulo que vai dos pontos A, B e C. Neste triângulo, a soma desses ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, como é que nós podemos fazer, né, para calcular isso aqui? Se eu pegar o ângulo M, né, então eu tenho esse ângulo M, e somar com M mais 35, isso já vai me dar 90 graus. Porque o outro ângulo, né, tem que se complementar para você chegar em 180 graus. Então, se eu considerar aqui, além de tudo, que este é um triângulo retângulo, porque as diagonais são perpendiculares entre si,
se as diagonais são perpendiculares, o ângulo formado entre elas aqui tem que ser de 90 graus. Significa que M mais 35 tem que valer 90 graus. Então, M mais 35 é igual a 90 graus. Passo 35 para o lado direito, mudando o sinal para menos. 90 menos 35, o ângulo M vai valer 55 graus. Uma vez que eu descobri que este ângulo M, esse valor de M é de 55 graus, eu posso fazer o cálculo do valor do ângulo N, considerando que esse triângulo, a soma dos seus ângulos internos, tem que dar 180 graus. Então, o valor de M mais 90 graus, mais o ângulo M, tem que ser igual a 180 graus. Então, 90 graus, mais o valor de M, que eu já descobri que vale 55, mais o valor de N, tem que dar 180 graus. Isolando N, eu passo o 90 e o 55 para o lado direito, mudando o sinal. Vai ficar 180 menos 90 menos 55. O ângulo N, portanto, vai valer 35 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Então, vamos adiante. Exercício 6. Está aí o nosso exercício 6. O que ele diz aqui? Em um retângulo ABCD, os lados AD e AB medem 6 centímetros e 8 centímetros. A diagonal AC mede 10 centímetros. Os vértices do losango EFGH são os pontos médios dos lados do retângulo. Calcule o perímetro do losango. Então, para calcular o perímetro, eu vou precisar fazer a somatória dos seus 4 lados aqui. Do lado AB, do lado BC, do lado CD e do lado DA. Bom, o losango que está dentro desse retângulo, ele tem, então, os seus vértices bem nos pontos médios dos lados do retângulo. Nos pontos médios que vão dividir, então, os dois segmentos em tamanhos iguais. Note, então, que a diagonal que passa aqui pelo retângulo, ela vai, né, estar aqui concorrente a esse segmento, que é uma das diagonais do losango, e também a diagonal, né, vertical aqui desse losango. As diagonais, tanto do retângulo quanto do losango, se cruzam no mesmo ponto M. Elas se cruzam nesse mesmo ponto M. Então, o ponto M vai dividir, né, os tamanhos dos lados dos retângulos em metades iguais. Ele disse, então, que os lados AD, então esse lado AD, e o lado AB, medem 6 centímetros aqui, e aqui mede 8 centímetros. Desta forma, então, eu sei que os lados que são paralelos têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, para nós calcularmos o perímetro do losango, nós vamos ter que descobrir quanto vale, né, os segmentos que vão formar esse losango. Descobrimos esse ponto médio aqui. Então, eu consigo perceber que este primeiro lado mede a metade do valor. Tá certo? Esse primeiro lado aqui, essa diagonal. Essa outra diagonal mede metade do valor do outro lado. E com isso eu vou conseguir calcular quanto que vai valer cada lado desse losango. Bom, se você traçar essas diagonais, percebendo lá seu ponto médio, os retângulos menores, né, são congruentes entre si. O ponto M, que vai ser aquele ponto médio, vai dividir as diagonais, né, do retângulo ao meio. Então, esse segmento AM, reparem que o segmento AM, ele vai ser congruente, vai ser igual ao segmento MC. E cada um deles vai valer 5 centímetros.
porque a diagonal completa, AC, daqui até aqui, vale 10. E as diagonais, né, do nosso retângulo têm a mesma medida. Então, o segmento AM, ou seja, segmento AM, quanto o segmento HE, então está aqui o segmento HE, essa dimensão é igual a esta dimensão. Essa diagonal que passa aqui tem o mesmo tamanho do lado do losango que passa de H até E. Todos valendo 5 centímetros. Então, veja, se eu já descobri que esse lado tem 5 centímetros, o outro lado também terá 5 centímetros, o outro lado 5 centímetros e o outro lado 5 centímetros. Então, a somatória, né, o perímetro, basta você somar, né, 5 centímetros 4 vezes, ou multiplicar 4 vezes 5. Portanto, o perímetro desse losango é de 20 centímetros. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida aqui? Não. Maravilha, então vamos adiante. Lá na página 56, temos aqui uma figura, né, no exercício 7. Na figura a seguir, então, nós temos, né, A, B, C e D, sendo um quadrado, e C, D, E, um triângulo equilátero. Calcule o valor de x. Então, está aqui o nosso quadrado, né? A, B, C, D. E temos um triângulo equilátero formado aqui entre os pontos C, D e E. Triângulo equilátero, então, vai ter os seus 3 lados iguais e, consequentemente, os seus 3 ângulos internos congruentes. A soma desses 3 ângulos internos, desse triângulo equilátero, dá 180 graus, então cada um deles vai medir 60 graus. Então já descubro direto que este ângulo aqui vale 60, aqui vale 60 e aqui vale 60. Eu já sei que este outro ângulo no ponto C tem que ser complementar, ou seja, a somatória do ângulo de 60 graus desse triângulo equilátero com este outro tem que dar 90 graus, são ângulos complementares. Então, de 60 para 90, eu obtenho 30 graus aqui. Notem que, nessa situação, para calcular esse valor de x, eu vou precisar examinar esse triângulo interno, esse triângulo formado entre C, B e E. Como que eu vou fazer isso? Bom, já descobri que esse primeiro ângulo aqui embaixo tem 30 graus. Se aqui eu tenho 30 graus, eu vou ter esses mesmos ângulos que estão aqui, esse ângulo x, sendo congruente ao ângulo que vai se formar no ponto B. Porque CDE vai ser um triângulo equilátero, e aqui eu reparo o seguinte, que este triângulo é isósceles, o triângulo CBE. Se ele é isósceles, e eu sei que ele é isósceles porque o segmento BC é igual ao segmento ECE, então o segmento BC é igual ao segmento CE. Os ângulos da base, esse ângulo X, tem que ser igual a esse outro ângulo, que vai ser X também no ponto B. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. E eu tenho um triângulo isósceles, onde esses ângulos da base são iguais entre si, são congruentes, x e x. Eu vou somar, então, x mais 30 graus para obter 180 graus. Passo 30, mudando o sinal para negativo, 180 menos 30, 150 graus. 2x é igual a 150. Passo 2 dividindo, então 150 dividido por 2, x vai ser igual, então, a 75 graus. Ok, turma? Sim. Tranquilo? Dúvida aqui? Não. Muito bem.
Vamos lá, então, para os nossos trapézios, né? Também um quadrilátero especial. Então, trapézios, aí na página 56. Então, esse tipo de quadrilátero que nós temos, né? No trapézio, ele tem dois lados aqui, né? Que são paralelos entre si. No caso do nosso trapézio, tem dois lados paralelos, os outros lados dele não são paralelos. Os elementos que nós temos no trapézio, então, nós vamos ter aqui a base desse trapézio e vamos ter uma altura. Então, vejam esse primeiro trapézio ABCD. Reparem que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. O segmento AB paralelo ao segmento CD. Percebam que o lado AB é a base maior. Vejam que o tamanho do segmento AB, é a base dele, maior. E o segmento CD, que está aqui em cima, representa a base menor, o topo dele aqui, né? E eu tenho uma altura, né? O que é a altura de um trapézio? Vai ser a distância entre as bases. Então, está aqui a altura, que é a distância entre as bases. Note que a altura forma um ângulo reto na base, nas duas, nessa base aqui, né? Maior. Então, eu tenho aqui a altura como sendo este segmento que está perpendicular à base maior. Dependendo do seu trapézio, ele vai ter umas características, né? E nomes especiais aí. Então, você tem o trapézio chamado de trapézio isósceles. No caso do trapézio isósceles, os lados que não são paralelos entre si são congruentes, têm a mesma dimensão. Reparem que o lado AD tem o mesmo tamanho do lado BC. Aqui tem um risquinho aqui e um risquinho aqui, dizendo que eles têm a mesma dimensão. Esse é um trapézio isósceles. No caso de um trapézio escaleno, o que acontece aqui no escaleno? Os lados não paralelos não são congruentes entre si. Não têm a mesma dimensão. Então, nesse trapézio escaleno, eu observo que o lado AD tem uma dimensão diferente do lado BC. Note que eu tenho um risquinho nesse lado e aqui dois risquinhos. As medidas são diferentes, as dimensões são diferentes. E o trapézio retângulo, ele vai mostrar para você que eu tenho um dos lados perpendicular à base. Um dos lados forma um ângulo de 90 graus com a base. E com as duas bases, né? Tanto a base menor quanto com a base maior. Então, repare, né? Nesse trapézio que eu tenho aqui, ABCD, que um dos lados é perpendicular às duas bases, forma ângulo de 90 graus com as duas bases. Muito bem. Olha só, os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Então, se você pegar um trapézio isósceles, evidentemente que o ângulo, né, nesta base maior é congruente a esse outro ângulo no ponto B, na base maior, e o ângulo no ponto D, na base menor, é igual ao ângulo no ponto C, na base menor. Isso vai acontecer no nosso trapézio isósceles. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Uma outra propriedade, né, do trapézio isósceles é que você pode fazer o quê? Você pode pegar esse trapézio isósceles, veja que ele tem os lados AD, igual ao lado CB, né, ou BC, tem a mesma dimensão. Se você traçar, né, aqui uma diagonal paralela a um dos lados, você transforma essa figura em um paralelogramo e um triângulo. Repare, então, que esse quadrilátero, né, esse trapézio isósceles que nós temos aqui, ele pode ser dividido
a partir desta diagonal, que está paralela a um dos lados. E quando eu faço essa divisão, eu obtenho um quadrilátero, um paralelogramo, que é representado aqui por A, D, C e E. E reparem também que o tamanho dos segmentos, né, C e E, é congruente ao tamanho AD. Veja, então, eles têm a mesma dimensão. Esse lado com essa diagonal que eu tracei aqui. E que aqui também, pessoal, esse lado vai ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho no segmento C e B para o segmento CE. E reparem também que, se eu tenho mesmas dimensões, dois lados iguais, eu vou ter os ângulos aqui embaixo, ângulo no ponto B e ângulo no ponto E, igual, congruentes. E se eles são congruentes, eu vejo também que o ângulo formado no ponto A também é congruente, tem o mesmo valor. Tá certo, turma? Isso acontece porque o triângulo que eu gerei, quando eu dividi a figura do trapézio isósceles em um paralelogramo e em um triângulo, o triângulo que foi gerado é um triângulo isósceles, de dois lados iguais. Logo, os ângulos da base deles serão iguais, serão congruentes entre si. Assim como esses dois lados. Tranquilo até aqui? Sim. Agora vejam aqui uma outra aplicação importante com relação ao trapézio isósceles, né? As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, têm a mesma dimensão. Se você observar aqui, num prolongamento desse lado AD e um prolongamento desse lado BC, como eles têm a mesma dimensão nesse trapézio isósceles, e esses prolongamentos vão gerar aqui esses ângulos X, percebam o seguinte, os ângulos da base do nosso trapézio isósceles são iguais. Se aqui vale X, aqui também valerá X. E notem que no prolongamento, o ângulo formado pelo segmento aqui DC é congruente. Se aqui vale X, aqui também vale X. E o ângulo suplementar, que está aqui em amarelinho, deste lado, será igual ao ângulo suplementar desse outro lado. Então, vejam que essas diagonais sendo congruentes, nós vamos ter aqui esses ângulos laranjas, né? Também congruentes, de mesmo valor. E aqui na base maior, os ângulos X também têm o mesmo valor, também são congruentes. E é claro que você percebe que as diagonais, né, desse trapézio isósceles estão aqui, primeira diagonal AC, a outra diagonal, né, BD, elas têm a mesma dimensão. Elas são congruentes, têm o mesmo tamanho. Se você, então, separar os triângulos, né, desse trapézio isósceles, que são gerados aqui por essas diagonais, veja que eu tenho um triângulo aqui ABD, então seria esse triângulo aqui, ABD, esse primeiro triângulo foi puxado aqui para baixo. Veja que esse segmento AD tem o mesmo tamanho aqui, segmento AD. E esse outro triângulo, né, BCA. Então tá aqui, ó, BCA. Veja um segmento aqui desse lado, BC, né, que tem aqui essa dimensão. Esses dois lados são iguais entre esses dois triângulos. O lado AB, então, vai ser comum aos dois triângulos. Ele é comum e tem a mesma dimensão. Os ângulos ABC, então o ângulo que se forma aqui nesse ponto B, é igual ao ângulo que se forma aqui no ponto A. Por quê? Porque eles são a base do nosso trapézio, né? E as bases têm ângulos iguais. Então, eu posso afirmar que se temos ângulos congruentes
e lados congruentes, os dois triângulos serão congruentes, terão a mesma dimensão. Ou seja, o nosso lado AC é congruente ao lado BD, tem o mesmo tamanho, porque as diagonais também têm o mesmo tamanho. Então, os três lados dos dois triângulos são iguais, congruentes, e os três ângulos internos também são congruentes entre si. Significa que os dois triângulos gerados por esse trapézio isósceles são congruentes. Tudo bem, turma? Sim. Muito bem. Aqui tem uma seção aqui de matemática em detalhes, né? Então, ele vai pedir para organizar os tipos de quadriláteros utilizando desenhos que vão nos ajudar a compreender mais facilmente algumas ideias. Então, estão aqui os carinhas, né? Primeiramente, vamos imaginar um lugar onde moram todos os quadriláteros. Chamaremos esse lugar de Quadrilaterolândia. Está aí, a Quadrilaterolândia. Na Quadrilaterolândia encontramos todo tipo de quadrilátero, desde aqueles que estamos mais acostumados a ver, como quadrados ou retângulos, até aqueles que nem convexos são, né? Vamos agora dividir a Quadrilaterolândia em regiões menores, como se fossem bairros de uma cidade. Em cada um desses bairros vão morar os quadriláteros com as mesmas características. Primeiro vamos criar um bairro P para os paralelogramos, que tem dois pares de lados paralelos. Um bairro T para os trapézios, que tem somente um par de lados paralelos. A região restante será o bairro dos demais quadriláteros. Então, como é que isso vai funcionar? Vamos lá, descer. Então, tá aí. Dividimos, então, os quadriláteros que têm as mesmas características, quanto a terem dois pares de lados, né, paralelos. Então, aqui então, temos os quadrados, losangos, né, retângulos, e outros que não têm essas características de ter lados paralelos, e outro que tem a característica de ter somente um lado, um par de lados, né? Na verdade, dois lados paralelos apenas, que são os trapézios. Então, aqui eu tenho os paralelogramos, aqui eu tenho os nossos trapézios, que tem somente dois lados paralelos, e esses dois que sobraram aqui, que não têm essas características. Aí ele fala aqui, vamos, né, agora olhar para os moradores do bairro P, que são os paralelogramos. Todos têm dois pares de lados opostos paralelos, pois são paralelogramos. Porém, os retângulos têm os quatro ângulos retos, e os losangos têm os quatro lados da mesma medida. E os quadrados? Bem, eles têm, né, essas duas características, e por isso todo quadrado é um retângulo e também um losango. Vamos dividir o bairro P em partes ainda menores. Então, vai lá na Quadrilaterolândia. E aí, então, você fez a divisão aqui dos caras que são paralelogramos. Em que condições, né? Aqueles que têm os seus ângulos retos, então estão aqui, ó, o retângulo e o quadrado, tá aqui. E aqueles que têm, né, as mesmas dimensões dos seus quatro lados. Estão aqui os losangos. Percebam, então, que o quadrado, ele faz parte do grupo, né, dos retângulos e, ao mesmo tempo, dos losangos. E esse outro carinha ficou aqui, né, solto. Vamos adiante. Então, ele fala que na região R ficam os retângulos e na região L, os losangos. Os quadrados ficam na região Q, que é comum às regiões R e L. Com o diagrama acima, fica mais fácil pensar nas propriedades de cada uma dessas figuras. Então, vejam as propriedades, né? Os trapézios são quadriláteros com apenas um par de lados paralelos. Lembre-se que no bairro T moram os trapézios escalenos, os trapézios isósceles e os trapézios retângulos. Aí ele diz aqui, no bairro P, que contém as regiões R, L e Q, moram os paralelogramos, ou seja,
quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Todos têm lados opostos de mesma medida e ângulos opostos também, né, de mesma medida e diagonais que se cruzam nos pontos médios. Aí vem a região R, né, aqui embaixo. Na região R, moram os retângulos. Em um retângulo, além das diagonais se cruzarem nos pontos médios, elas também têm a mesma medida. Na região L, moram os losangos. Em um losango, além de as diagonais se cruzarem nos pontos médios, elas também são perpendiculares. Perpendiculares significa que as diagonais estão formando, então, um ângulo de 90 graus entre si, né? E na região Q, moram os quadrados. Em um quadrado, as diagonais se cruzam nos pontos médios, têm a mesma medida e também são perpendiculares entre si. Também formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, tá aí, pessoal, essa brincadeirinha aí dos bairros foi só para ilustrar, né, a nossa quadrilaterolândia. Então, tá aí mostrado, né, uma ilustração aí de como é que funciona isso. Gente, eu tenho exercícios aqui na página 59, não, 60. Estão vendo essas atividades aqui? Página 60. Então, eu tenho aqui o exercício 1 da página 60, o exercício 2, o exercício 3, exercício 4, lá na página 61, o exercício 5, o exercício 6, exercício 7, na página 62, o exercício 8, e, finalmente, terminam esses exercícios aí. Aqui nós temos um Organize as Ideias, para que vocês façam, né, um resumo de tudo que nós vimos aqui, essa organização das ideias. E depois vem esta hora do estudo, que eu já vou pedir para vocês irem fazendo, assim que terminarem essa liçãozinha que eu passei para vocês. Pessoal, dúvidas até aqui? Não. Tá tudo tranquilo? Tá sob controle aí? Sim. Beleza, então, turma. Só refazer minha chamada aqui. Daniel, Giovana Vargas, Gustavo Souza, Lucas e Pedro Henrique. Galerinha, um abração aí para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos aí no nosso próximo episódio. Tchau. Até mais, pessoal. Abração. Tchau, tchau.